Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas? Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, continuando nossa série meditativa do Livro do Céu, volume 2. Então, vamos ler, então. 19 de março de 1899. Vem, divina vontade, toma posse. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei a partir desse momento. 19 de março de 1899. O diabo pode falar de virtude, mas ele não pode infundi-la na alma. Hoje de manhã, enquanto Jesus se mostrava, eu ainda temia que ele não fosse realmente Jesus, mas o demônio que queria me enganar. Depois que fiz os protestos de sempre, Jesus me disse: Filha, não tenha medo, eu não sou o diabo. E então isso, se ele fala de alguma virtude, é uma virtude colorida, não uma virtude verdadeira. Nem tem a virtude de infundi-la nas almas, né? Mas apenas de falar sobre isso. E se às vezes mostra que deseja praticar um pouco de bem, não está perseverando em um ato mesmo que a alma faça esse pouco de bem, a alma é fraca e agitada. Somente eu tenho o poder de me infundir no coração, de permitir que as virtudes sejam praticadas e de fazê-las sofrer com coragem, tranquilidade e perseverança. E então, quando o diabo foi em busca de virtude, sua caça é os vícios. Portanto, não tenha medo, fique tranquila, fie-te. Então, esse é o tema, né? O diabo não pode falar de virtude. Mas, o diabo pode falar de alguma virtude, mas ele não tem o poder de infundir a alma com essa virtude. Então, nesse momento, ela aconteceu uma dúvida, porque ela faz pouco tempo, como a gente já sabe, volume 2, faz pouco tempo em que ela está convivendo com Jesus de verdade, né? E, devido a isso, ela, por um momento, ela teve, como muitas santas têm essa experiência, né? Até vou colocar a imagem aqui dessa realidade, né? De dúvida, né? De santos, né? Que foram tiveram essa experiência também, né? De questionar muitas vezes se era Jesus quem estava com eles. Então, muitas vezes a gente passa por essa dúvida, até nós mesmos, né? A gente questiona, porque quando tem uma coisa muito nova, quando é um conteúdo muito novo que se apresenta para nós, que a gente nunca ouviu falar e que ninguém está falando, a gente precisa de companhia, né? Sempre a gente tem alguma necessidade de companhia para poder a gente seguir um caminho, né? Em direção a Deus. E como Jesus estava aparecendo espiritualmente para Luísa, então ela e os padres estavam, sempre com uma dúvida se ela realmente era, né? A gente já falou isso no volume 1, né? Em todos os momentos ali que os padres, eles falavam para Luísa que ela poderia estar com dúvida, se ela tinha certeza mesmo. E daí ela questionava, porque os padres deixavam ela com dúvida. Falavam tanto na cabeça dela: você tem certeza mesmo? Você tem certeza que é mesmo Jesus? Né? Porque será que Jesus deixa você nesse estado? Você fica, machucada, ferida, vítima, nessa situação de vítima, na cama, sem poder sair da cama, desmaiando, sem poder comer. Será que é Jesus mesmo? Né? Porque quem quer matar uma pessoa não é Jesus, é o diabo, né? Então, ela estava no começo da caminhada dela, poderia muito bem surgir essas dúvidas sobre isso. Nós que estamos também seguindo o livro do céu, né?
Eu já conversei com pessoas, no meu caso, pessoa evangélica, que eu narrei por um segundo ali, por alguns momentos, sobre a Luísa Picarreta e a vida dela, né, que Jesus falou muitas coisas para ela sobre o Pai Nosso, sobre o reino, né, que vai acontecer na Terra, e a pessoa falou assim: como você tem certeza se não foi o diabo que falou com ela? Evangélico, né, não vai acreditar mesmo, né? Só acredita no que está na Bíblia, e não adianta, você não pode falar nada para eles de algo novo, porque eles vão pensar que não é, né, de Deus, porque é uma coisa muito nova. Então, quem que quer confusão? Quem quer atrapalhar a Bíblia? Né? Quem quer trazer algo diferente do que está escrito na Bíblia? Né? Eles vão pensar imediatamente que é o diabo, não vão pensar que é possível ser Deus. Então, assim, e é uma coisa que a gente questiona, porque se o próprio Jesus disse, né, que o Espírito Santo viria sobre nós e iria nos dar tirar todas as dúvidas nossas, né, sobre a palavra de Deus, e a própria palavra de Deus é clara. Jesus falou assim: eis que vos enviarei o Espírito Santo, e ele completará tudo aquilo que eu não falei com vocês. Tudo aquilo que eu não pude falar com vocês, o Espírito Santo vai terminar o meu trabalho, vai continuar infundindo em vocês a verdade, né? E aí a gente fica pensando, mas estranho, né? Por que eles leem tanto a palavra de Deus e essa parte da palavra de Deus não tem sentido nenhum para eles? É estranho isso, né? Como que eles podem negar a ação do Espírito Santo numa alma? E como que você vai, né? Daí ela mesma também recebendo essa unção do Espírito, pela ação do Espírito Santo confirmando a ação, né, da presença de Deus nela, por tudo que ela passou no primeiro volume, contando todo o processo que ela teve de purificação da alma dela. Então você tem noção de que o Espírito Santo é quem realmente está agindo nessa alma mística, em tudo que ela está fazendo, né, em tudo que Jesus já falou para ela, explicando sobre a cruz, sobre as virtudes, né, sobre o sofrimento, que Jesus mesmo passou por isso e nós também temos que passar. Que ele passou pelas penas, por todo tipo de dificuldade. Quem somos nós para não passar, né? Até o ataque, a tentação do diabo, Jesus passou, não passou? Então, quem somos nós para não passar pelo que ele passou? E que nós, né, que ele fez isso para até nos dar exemplo para nós, né, de que para seguir o caminho não é fácil. É o caminho estreito, é um caminho difícil, tem que ser, né, tem que passar para ir para o céu, tem que passar no buraco de uma agulha, né? E que o mundo jaz maligno, o demônio está no mundo, né? Jaz maligno. E nós temos que vigiar e orar para não cair em tentação e tal. Então toda essa conversa a gente tem que ficar sempre vigilante, né? Os santos sempre ouviram falar, e a Luísa não era diferente, ela lia sobre a vida dos santos e ela sabia que poderia acontecer com ela de alguma vez não ser Deus e ser o demônio. Tanto que ela já tinha passado pela experiência de viver no ataque dos demônios, né, nas tentações dos demônios. Ela passou isso no primeiro volume. Então, ela estava ainda vivendo esse momento em que ela estava discernindo, aprendendo a discernir quando era o diabo e quando era Jesus. Então, Jesus está então ensinando ela nesse trecho que o demônio tem capacidade, sim, de falar de virtude. Ele pode falar de alguma coisa boa. Ele pode falar de justiça, né? Ele pode falar até mesmo de amor. Ele pode falar de bondade. Ele pode falar de paciência, de humildade, né? Até de obediência. Ele pode falar. Ele pode cobrar tudo isso de você. Pode te acusar, falando que você não vive essas virtudes. Então tem tudo isso. Mas ele não pode infundir isso na alma. Aí Jesus vai explicar para ela, né? Como que funciona isso. Então vamos continuar lendo? Peraí. Aí ela achou que poderia ser o demônio que queria enganar por causa de tudo que a gente já falou, né? Filha, não tenha medo. Eu não sou o diabo. E então isso, se ele fala de virtude, é uma virtude colorida. O que seria essa virtude colorida? Como que a gente pode distinguir isso, né? Que é uma virtude colorida. Porque ele pode falar de bondade. Pode falar, né, de uma virtude colorida, mas não uma virtude verdadeira. Então, assim, como que a gente poderia ver um exemplo? Meu Deus, me ajuda agora. Se alguém, por exemplo, da sua casa, né, eu vou falar por mim, que acontece muitas vezes que eu acho que
se usa das pessoas da nossa casa para falar com a gente, né? O demônio usa, em alguns momentos, pessoas da nossa família para falar com a gente. Então, muitas vezes, né, você está conversando com alguém e aí, por algum momento, você está falando uma verdade para essa pessoa, da palavra de Deus que você estudou. Você teve a oportunidade de corrigir essa pessoa em alguma coisa. E essa pessoa não quer ser corrigida, né? E ela aproveita e para te atacar, para poder você não poder falar para ela, né, aquilo que ela está falhando, ela pega e fala assim: nossa, mas você não fala tanto que Deus é misericordioso e bondoso, mas você não tem misericórdia. Olha só o jeito que você está me falando. Você está sendo muito assim, né, falando de uma forma muito negativa para mim, o que eu fiz de errado. Né, dá a impressão de que você está me julgando. Né? Você não tem que ser bondosa? Você não teria que ser igual a Jesus, já que você fala que Jesus é tão bondoso, que Ele deseja a minha conversão, que você está dizendo aí para mim, mas só que você tem que ser um modelo de conversão para mim. Né? Você tem que agir como Jesus agiria. E Jesus agiria desse jeito? Então a pessoa joga tipo a pergunta para você, sabe? Ou então fala assim: nossa, você reza tanto, mas agora aí, ó, tá nervosa? Nossa, só porque eu fiz uma coisa já tá brava? Né? Porque eu fiz uma coisa errada, já vem correndo pra, né, brigar comigo? Será que Jesus faria isso? Então, assim, às vezes é chata essa situação, mas tem gente da nossa família que usa virtude para nos atacar. Você tá entendendo? Virtude para nos atacar. Aí a pessoa fica calada. Fica calada porque aquela pessoa foi esperta. Você não pode falar nada para mim. Não é assim. Né? Eu acho que você entendeu errado, Jesus. Não é desse jeito. Você não pode falar desse jeito. Aí ela joga para você. Ela que está sendo corrigida por algum momento, por algum minuto que você chamou a atenção dela. E ela aproveita e briga com você. Discute com você. E empurra para você a bronca. Entendeu? Como se você tivesse errado de estar chamando a atenção dela. Então, acontece muito isso, né, dentro das nossas casas. Então, é um jeito também do demônio falar de virtude. De uma virtude colorida, desse jeito, entendeu? Olha, mas você deveria. E o demônio pode falar na sua cabeça, não precisa nem ser alguém. Às vezes o demônio vem na sua cabeça: nossa, eu tô pensando mal daquela pessoa agora, eu tô aqui na missa. Eu tô aqui na missa, né? E tô vendo que aquela cena ali nada a ver. Nada a ver isso aí. E aí dentro de você vem uma voz assim, né? Nossa, você tá reparando naquela pessoa. Você não deveria reparar. Deixa ela. Você tem que ser mais... reza por ela, tipo assim... Não fala nada pra ela, não. Às vezes, de repente, é uma pessoa que você tem a oportunidade de conversar de uma forma que você possa ajudar essa pessoa a ver os erros dela, né? Às vezes, Jesus que te mostrou aquela situação para no momento oportuno você ser instrumento para poder falar para essa pessoa, né? O que você viu e tal. Mas aí, pra dentro de você, o demônio fala. Porque o demônio fala no nosso ouvido, né? Fala no nosso ouvido, fala no seu ouvido lá, mesmo dentro da igreja. Melhor se não reparar, não pode ficar reparando as pessoas, não, é errado. Para de reparar. E, de repente, é Jesus que permitiu que você reparasse naquela pessoa. Então, você está entendendo? Que, às vezes, a gente tem que saber discernir e olhar pela ótica de Deus. O que será que Deus gostaria? Não que essa voz está dizendo a minha opinião humana, a minha vontade humana que fica conversando comigo. Então, a gente tem que ficar atento nisso, né? Porque realmente pode acontecer, né? Pode acontecer realmente e acontecer isso dentro da gente e não ser Deus que está falando com a gente. Porque aquilo que nos faz ficar covardes, né? Que nos faz ficar com medo, entendeu? De resolver uma coisa que de repente Jesus pediu para você resolver, né? Se a gente for pensar, é possível, né?
Se a gente for pensar, é possível que o diabo ele venha nesse momento te trazer uma virtude colorida e não uma virtude verdadeira, né? Porque ele não tem essa capacidade de infundir a virtude verdadeira na alma, mas apenas falar sobre ela. E se às vezes ele mostra que deseja praticar um pouco de bem, ele não está perseverando. E no ato mesmo que a alma faça esse pouco de bem, a alma é fraca e agitada. Então, é o exemplo que Jesus dá para mim. Você está com uma ocasião que você precisa chamar a atenção do seu esposo. E aquilo vai ajudar ele. Mas só que daí vem o diabo na sua cabeça. Não, mas Jesus ele é tolerante, Jesus ele é manso, Jesus pede pra gente ficar em silêncio, não falar nada e tal. E é de repente o diabo que está falando na sua cabeça, fazendo você pensar com a sua vontade humana, com a sua opinião humana. E Jesus já deixou isso várias vezes, já te deu a oportunidade para você falar com seu esposo aquilo que precisava você falar, que vai trazer o bem para a alma dele. A verdadeira virtude corajosa, ousada de você representar Jesus, né? Mas aí você fica pensando com seus botões, com a sua vontade humana, com a sua opinião humana, né? Unida com essa virtude infundida pelo demônio, que é uma virtude colorida. Uma virtude que ele fala sobre isso. Para poder você não fazer a verdadeira virtude. Você está entendendo? Então é muito importante. Jesus mostra muito claramente isso para mim. Várias vezes Jesus já colocou isso no meu coração, né? Sobre isso. E a minha vida eu procuro ser ousada, ser corajosa e não ficar dando muita conversa para mim mesma. Na vontade divina, na vida na vontade divina, você não dá muita atenção para os seus próprios pensamentos. Né? Te vem uma inspiração muito rápido, Jesus muito rápido para te mandar uma inspiração e a oportunidade para fazer uma coisa. Né? E naquele mesmo dia ele te rodeia para te trazer verdades, para que você possa estar pronto para aquela ocasião. E às vezes ele repete aquela ocasião várias e várias vezes para te mostrar, olha, precisa conversar com seu esposo sobre isso, precisa conversar com seu esposo sobre isso. E sempre vem os mesmos pensamentos em você, porque o demônio fica na sua cabeça, tentando fazer com que você não vá, não corrija aquela situação. E cada vez você fique mais, achando que você está fazendo certo. Não, eu tenho que ficar em silêncio, tu tem que ficar em silêncio. Mas só que na hora que você precisaria rezar pelo seu esposo, você sempre dá com aquele pensamento, mas ele deveria mudar. Ele não podia ser desse jeito. E aquela oração fica sem a ação, orar a ação, que é o que Jesus precisa. É o que Jesus precisa, né, que você tenha. Orar a ação. Então é muito importante isso. Muito importante. Então, eu acho que eu falei bem, né? Vamos lá, vamos continuar aqui o trecho. Somente eu tenho o poder de me infundir no coração, de permitir que as virtudes sejam praticadas e de fazê-las sofrer com coragem, tranquilidade e perseverança. E então, quando o diabo foi em busca de virtude, sua caça é os vícios. Portanto, não tenha medo, fique tranquila. Então, né, somente Jesus tem o poder de infundir no coração de verdade e permitir que as virtudes sejam realmente praticadas, colocadas em prática. E de fazê-las sofrer com coragem, tranquilidade e perseverança. Então, quando o diabo foi em busca de virtude, então, é aquela ocasião que eu acabei de falar, o exemplo que eu acabei de falar. O que Jesus precisa de você é que você aceite sofrer e praticar a virtude. Aceitando com coragem fazer aquilo que ele te inspirou, que de repente é você conversar com aquela pessoa, né, falar o que a pessoa precisa ouvir, mesmo que seja difícil para você falar. Né? E não fique dando atenção para as suas verdades, que às vezes não é sua verdade. Né? As suas opiniões humanas, que não são as opiniões de Jesus. E sofrer com coragem, tranquilidade e perseverança. Saber que você está fazendo o que Jesus está te pedindo, que Ele está te mostrando muitas e muitas vezes. Porque quando Jesus ele inspira uma coisa para a gente, é várias e várias vezes a mesma coisa e fica batendo na tecla. E você sabe claramente o que você precisa fazer, como fazer, o que falar e tudo mais. Mas só que daí você fica sempre pensando, não, mas eu acho que se eu falar, eu vou estar errada. E a situação continua. Não muda aquela situação, fica se repetindo. E aí não adianta nada. Você pode estar rezando. Jesus está te dando já a resposta da oração, que é a coragem e a ocasião para você corresponder à situação, e você não faz. Você está entendendo?
É complexo. Eu vou colocar agora para vocês verem um teatrinho, né? Um teatrinho para vocês verem. É um teatro que não importa da fonte de onde é, tá bom? Mas é sobre essa mornidão, tá? É uma pessoa que é morna, uma pessoa que ela nunca é firme nos propósitos que ela tem, né? Tem essa dificuldade de ficar sempre no meio termo. Será que é? Será que é? Será que é? Será que eu vou persistir? Será que é isso? O que Deus quer falar para mim? Né? Deus está batendo na tecla e tentando se comunicar com você, mas você fica, né, nessa mornidão constante. Então tem isso também da mornidão, né? Então vou colocar uma cena para vocês verem, para a gente poder terminar esse momento de meditação. Você tá enganando quem, hã? Eu te conheço. Não perde tempo, não. Tá com soninho, é? Tá com soninho? Isso. Esse já era. Mas o que tá acontecendo comigo? Meu painho. Oxi. Ele tava aqui dentro, afogada. Eu não consigo. O que eu tô fazendo? Eu tô precisando orar, meu pai. Outra vez? Eu já falei! Não adianta! Que isso? Em nome de quem? Em nome de quem? Isso! Não adianta! Você já é meu! Esse já era! Vai acabar! Amor, acorda! Que foi, mulher? Tudo bem aqui? Eu? Ah, não, amor. Eu não sei o que tá acontecendo comigo, não, velho. Eu tava aqui orando, buscando, lendo a palavra, mas só tava dando angústia no coração, no peito. E eu escutando umas vozes, tentei repreender nada. Oh, mulher, não sei mais o que eu faço, não. Tu tem que orar mais, homem. Tu tem que orar pra repreender em nome de Jesus. Tô tentando. Quem sabe isso aí não seja pra você ter mais intimidade com o Pai. É direto agora, é? Pense nisso. Olha, agora descansa, que eu vou ali preparar alguma coisa pra gente comer, tá bem? Não, faz muito bem. Beijo. Vou voltar mesmo. Ô, fala comigo.
Da palavra porreta. Essa tocou. Ai. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Oh Pai, me perdoa. Me perdoa, Pai. Perdão, Senhor. Orai sem cessar. Não extingais o Espírito Santo. E o Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, que sejam irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Espírito Santo, ore por mim. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras necessito usar, mas não consigo. Ajude as minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Eu estou clamando, eu estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Eu estou clamando, eu estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Glória a Deus. Não importa de onde vem, o importante é a mensagem, né? Então a gente precisa realmente saber que a caça, né? Que ele caça os vícios. Sempre são os vícios que o demônio está atrás, está por trás dos nossos vícios, né? Então todos nós temos que ser perseverantes, corajosos, né? Buscar essa coragem, buscar essa força, né? Ele, o nosso Deus, ele é sempre o Espírito da paz. É sempre aquele que infunde em nós essa misericórdia, o perdão, a paz, que faz com que nós possamos ser perseverantes e ter coragem, não ter medo de fazer as coisas que ele pede. Então, às vezes, eu paro para pensar, né, em muitas coisas que muitas pessoas estão fazendo no mundo para ajudar Jesus na conversão das almas, né? E fico questionando o que Jesus precisa, porque ele precisa de várias frentes, né? Precisa de pessoas em várias frentes para poder levar a sua mensagem de salvação. E ainda está muito dissolvido, né, essa mensagem. E está ela toda misturada com muitos elementos, né? Muitos elementos que não são, às vezes, os elementos corretos que Deus gostaria. Pessoas que estão realmente, né, interpretando
a verdade de Cristo de uma forma, do mesmo jeito que naquela época dos fariseus eles interpretavam, né? Mas a gente precisa saber buscar essa verdade plena, né? De que a gente não pode ficar parado, né? Que a gente não pode ficar com medo do que está acontecendo, que a gente não pode, porque às vezes vocês pensam assim comigo, a Aline pede para a gente ficar tranquilo, aceitar tudo que está acontecendo, que a gente precisa ter medo de nada que está acontecendo, porque tudo está com Deus no comando. Mas será que a gente não tem que, né, ser firmes, sermos corajosos, como o próprio Jesus está dizendo, né, da gente não deixar que aconteça, que chegue em nossa casa essas coisas? Gente, é exatamente isso que eu vivo. Na minha casa, eu vivo exatamente isso. Eu falo para o meu esposo, olha, fica atento às notícias. Vamos ficar atentos às notícias, fica atento ao que está acontecendo, porque tudo é permissão de Deus que está acontecendo. Não adianta ficar nervoso, não adianta ficar com medo de nada, não adianta ficar apavorado, né? Ele é nosso Deus, vamos confiar nele, né? Então, se o nosso Papa está deixando a gente, permitindo que a gente, né, não fique com medo da vacina, tudo bem, mas só que eu não quero tomar essa vacina, só se for obrigatório, né? Para poder obedecer a palavra de Deus que fala que toda autoridade foi dada por Deus. Aí eu vou obedecer, porque eu sei que ainda não é o tempo da marca da besta, né? Mas eu não quero tomar. Eu falei pro meu marido, eu não quero. Mas se for obrigatório, e aí? Não tem como fugir. Então, eu confio em Deus. Eu vou ser corajosa não a coragem de recusar. Nesse momento não é a coragem de você recusar. Isso você acha que é coragem. Eu tenho coragem porque eu vou recusar, eu não vou tomar vacina, eu vou aguentar as consequências. Eu vou ser corajosa. Não, às vezes a coragem que Jesus está pedindo para você é o contrário. É a coragem de você ir contra a corrente. Aonde todo mundo está falando, não, isso aí está errado, vocês não podem tomar vacina e tal. E você toma a vacina e fala assim, mas eu confio em Deus. Eu sou corajosa, eu não vou ter medo dessa vacina. Mesmo que você acha que ela vai fazer mal para você, mas você vai rezar e fala assim, vai rezar o Salmo 90 na hora que estiver recebendo a vacina. Essa é coragem também. E vai perseverar em Deus e continuar a sua fé, continuar falando de Deus, falando que, olha, eu tomei a vacina, gente, mas eu estou firme com Deus. Eu não tenho medo que vocês vão falar de mim. Eu não tenho medo de estar com Pix, eu não tenho medo de estar, né, sendo dependente dessa situação que está acontecendo hoje no mundo. Eu não posso, aconteceu assim, assado. Né? Eu falei para Deus, olha, se for da tua vontade, eu vou tomar. Se não for da tua vontade, eu não vou tomar. Eu não quero, mas se chegar ao ponto de ser obrigado, o Senhor vai me dar os sinais se posso ou não. E confiar nessa virtude de confiar em Deus, de esperar em Deus. Então, é um exemplo, tá? É um exemplo que eu estou dizendo para você. Então, a gente tem que ver os dois lados da balança. Né? O que é mais fácil? É você ter medo. Ter medo mesmo. O que tem mais sinais do demônio? O que tem mais o sinal? Como fazer o discernimento do que é do demônio? Né? É quando você tem medo. É quando você vai pela maioria. Né? A maioria das pessoas, daqueles que está mais perto de você. Da maioria é complexo, porque se a gente for olhar, a maioria está tomando vacina, né? Mas assim, ai, gente, é tão difícil falar sobre essa vacina, gente, é complicado. Mas assim, eu penso assim, na sua comunidade, das pessoas que você conversa, o que mais está acontecendo? É o medo. Eu tenho medo de tomar essa vacina, essa pandemia não existe, esse vírus do coronavírus foi plantado, sintético. Essa vacina, com certeza, ela foi feita, né, em um dia, uma semana. Então é só questão política, é só para poder o governador lá, né, por exemplo, o governador lá, tá dando para todo mundo e até distribuindo a vacina para todo mundo, porque ele quer ser o próximo presidente do Brasil, quer ser o próximo presidente. Então é isso, é toda uma agenda global, tudo está acontecendo. Então por isso eu não vou tomar, eu não vou colaborar com o mal, eu não vou cooperar com isso, né? Então é complexo, entendeu? Porque assim, dá a entender que você não vai, se isso é coragem, que isso é virtude, que isso é coragem, você não
não quer cooperar com isso. Então eu falo para você, eu na eleição, vou dar um exemplo bem fácil. Na eleição que teve, da última eleição de presidente, o que eu mais ouvia era minha irmã, eram meus irmãos falando que eu tinha que votar no Bolsonaro. Vota no Bolsonaro, vota no Bolsonaro, vota no Bolsonaro, vota no Bolsonaro, vota no Bolsonaro. Votar no PT eu não ia votar, mas votar no Bolsonaro, eu rezei, eu pedi para Deus e Jesus colocava no meu coração. Não. Esse também não. Não tem capacidade nenhuma. Eu ouvia ele falar e eu falei, nada a ver. E eu não votei. Eu anulei meu voto. Eu votei no primeiro turno para Marina Silva. Eu sabia que ela ia ganhar mesmo. Aí quando foi no segundo voto, eu não. E todo mundo, todos os católicos e evangélicos, no meu Facebook era só Bolsonaro. A minha família, Bolsonaro. Hoje, a minha irmã se arrepende de ter votado no Bolsonaro. Mas ela também não se arrepende de não ter votado no Haddad, né? Então, ela falou assim, eu deveria ter anulado também, né? Porque eu não ia ficar com essa culpa de ter votado no Bolsonaro. Então, assim, aí você me pergunta, mas o que o Bolsonaro fez tão errado assim? Eu falei, não sei. Eu só sei que eu não acho, né? Nenhum deles bom. Aí, mas só que não é errado, não é o certo você ter uma escolha, né? Saber, então, aí é esse que é o problema. Eu não acho que o que eu fiz foi uma coisa boa, entendeu? Naquela época, eu acho que, aos meus olhos humanos, a minha opinião humana, eu acho que eu fiz uma coisa errada, que eu deveria ter votado. Mas na minha consciência, diante de Deus, diante das minhas orações, eu fui correta, eu tive essa virtude pela primeira vez de anular. Diante de Deus, eu falei, Senhor, diante do Senhor, eu vou anular esse voto. Né? Porque eu não sei, eu não tenho uma mínima segurança nesse cara. Né? Não confio nele de jeito nenhum. Acho que, né? Hoje eu respeito, porque ele está, né, na presidência do Brasil, eu respeito, não falo mal. Tá? Não falo mal, não tem nenhuma função política, não tem nenhum interesse político, né? A minha fé, ela é acima disso. Mas é muito complexo falar desses assuntos. Se eu pudesse, eu não falava desses assuntos de jeito nenhum, sabe? Então, assim, aí nessa hora a gente pede para Deus, Senhor, nos ajude. Eu não sou perfeita, eu tô me sentindo uma pecadora agora que eu tô falando com vocês. Eu não me sinto perfeita nessa situação de falar disso. Desse tema é muito complexo falar de política. Nessa situação que está acontecendo hoje, mais do que nunca, é muito complexo. A gente está num mato sem cachorro, como a gente já sabe. Então a gente só confia em Deus, né? Coloca a nossa vida na mão dele, pede perdão. Eu peço perdão, eu peço perdão diante dessa situação, né? Toda, a gente não saber como se colocar. E a gente eu confio em vós, eu confio em ti, né? Em todas as minhas atitudes, sejam elas não tão, né, corretas aos meus olhos, porque às vezes você faz as coisas, né? E não sabe por que você fez. Né? Você confia em Deus, reza diante daquela intenção, pede para Deus um sinal, e eu pedi vários sinais para Deus. Eu voto em quem eu voto, mostra para mim. E a coisa continuava, aquela mesma inspiração de sempre. Eu confio muito na inspiração. Não, ninguém. E eu fiquei muito tranquila, eu dormi a noite tranquilamente. Eu fiquei muito em paz. Então isso que para mim era o que importava. Era eu ficar em paz com a minha consciência, né, diante daquela situação. Ó Senhor, é duas opções, mas as duas opções são duas opções muito ruins. Para mim, nenhuma delas me serve. Então, eu prefiro, pela primeira vez, confiar somente em Ti. Né? Eu vou votar em Ti. Porque só o Senhor é quem pode reinar nessa terra. É pro Senhor que eu quero. É o Senhor que eu quero que o Senhor reina. Aí eu fiz essa oração e me deixou tranquila. Porque é o Senhor que eu quero que o Senhor reina. Eu não quero que ninguém reina. Né? Por mais que agora o que cair, aquele que subir lá, eu respeito. Aquele que entrar no poder, eu vou respeitar.
Independente, foi o Senhor, foi a divina vontade que escolheu. Então, o que a divina vontade escolher, eu aceito. E vou respeitar. Então é isso que eu penso, entendeu? Então eu prefiro que a divina vontade resolva do que eu resolver. Você tá entendendo? Por isso que eu falo pra vocês que eu sou empurrada para fazer as coisas. Eu, por mim mesma, não faço nada. Eu faço as coisas de acordo com o que Deus vai empurrando eu a fazer. E vou colocando tudo na mão dele, vou deixando ele resolver. Até o último momento, eu não fico fazendo planos nenhum. Não tenho posição nenhuma humana mais. Entendeu? Eu fico lendo o livro do céu e Jesus fala muito sobre isso. Sobre a gente desapegar totalmente do humano, desapegar do mundo. Então eu não tenho mais projetos humanos. Eu não tenho mais projetos em função humana. Então eu prefiro que as coisas estejam acontecendo. É a divina vontade. Tudo vai ser divina vontade acontecendo. E eu colaborar e respeitar isso. Me submeter a essa justiça divina, me conformar à vontade de Deus e à justiça divina, ser resignada diante de qualquer coisa boa ou ruim que me acontece. E ofertar tudo, tanto de bom ou de não tão bom, que não é nada ruim, tudo é bom. Porque Deus ele utiliza até o mal que acontece com a gente para o nosso bem. Até o mal que acontece com a gente, ele usa para o nosso bem. Então, para eu poder falar da divina vontade e como é essa vida na divina vontade que traz essa felicidade, essa virtude pura do amor, essa virtude que é amor puro. Então, eu tenho que ficar com os trechos aqui porque é muito conteúdo para poder trazer nesse momento para você entender o que é viver na divina vontade. Então, viver na divina vontade é um presente de Deus muito grande. É uma certeza muito grande de que você está seguindo Jesus e pronto, final, e mais ninguém. Só Ele é o seu rei, só Ele é o motivo de você existir. Só para Ele é toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E você se distancia das coisas humanas. Você só faz aquilo que é humano porque é por amor a Ele enquanto você está vivo. Por amor a Ele. Então você cuida da sua família, você cuida do seu esposo, você cozinha, você trabalha, tudo porque é a vontade de Deus. Naquele momento o seu dever é a vontade de Deus, o seu dever. E é muito claro o dever. É muito claro a palavra de Deus, a gente obedecê-la, é muito claro. Então não tem por que a gente não obedecer, não tem por que a gente não seguir. É muito claro, entendeu? Agora os problemas humanos, as coisas em ordem humana, quando a igreja vem trazer pra gente coisas vão em direção à política, em direção ao social, a gente tem que ir pela luz da palavra de Deus. Tem coisas que a igreja vem ensinar pra gente e as pessoas vêm falar no nosso ouvido, falando você tá errado, você tá errado, você tá errado. Mas só que você vai olhar para Jesus, Jesus não está pedindo nada disso para você. Você está entendendo? Por exemplo, a política. A igreja vai falar assim, não, você tem que ter uma posição política, você tem que ter uma posição política. Não tem que ter nada. Jesus não está falando isso no Evangelho. É dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Jesus não está pedindo para você ter uma posição no mundo, não. Então a igreja tem algumas coisas da igreja que a gente sabe que você não vai dar atenção em tudo que ela diz. Tudo que ela diz, tudo. Não, você vai pesar pelo que Jesus diz. O que Jesus está dizendo. Então, por mais que eu saia em defesa do Papa, por mais que eu saia em defesa do sacerdote, se eu tiver dúvida, eu procuro eles. Entendeu? Quando eu tenho dúvida de uma coisa, eu procuro eles. Mas se eu não tenho dúvida nenhuma, eu fico com a palavra de Deus que está muito clara para mim. E assim vou seguindo. Então, espero que você não tenha ficado confuso. Não tenha ficado confuso diante disso. É um assunto muito delicado. Eu vou falar muitas e muitas vezes sobre isso, até a gente poder... Eu não sou perfeita, eu ainda não sou infalível. As coisas que eu estou falando aqui não são para todo mundo seguir, né? Mas, assim, é o que eu vivo, é a minha experiência, é a minha vontade de viver na divina vontade, de praticar as virtudes que eu aprendo com Jesus no dia a dia da minha vida. É acima de qualquer coisa. Eu posso estar defendendo o Papa aqui, eu posso estar defendendo o sacerdote, mas acima de qualquer coisa, quem eu realmente ouço é Jesus. Quem eu realmente vocês vão ouvir eu falar é de Jesus. É Ele que eu ouço. Então eu vivo essa intimidade com Ele e eu ouço Ele mesmo. Ninguém passa por cima de Jesus na minha vida. Vocês estão entendendo? Ninguém passa por cima de Jesus. Ninguém. Então, quando eu tenho dúvida, quando surge uma dúvida que Jesus permite na minha mente, aí eu vou procurar um sacerdote. Ou às vezes eu me deixo levar pelo que meu marido pede. Sabe? Então Jesus ele tem os meios dele
fazer sobressair a verdade que Ele deseja e aquilo que me deixa mais em paz. Sempre. É buscar a paz. Sempre. Tá? Quem vive na divina vontade vive sempre em paz. Precisa estar com o coração tranquilo. Sabendo que você fez a vontade divina, que foi clara a vontade divina naquele momento. E não ter medo de nada. Não ter medo. E a confiar em Deus. Agora, o que for acontecer, você aceita todas as consequências. O que acontecer, você aceita as consequências daquilo que você teve certeza que Deus iluminou a sua mente com a vontade divina, te trouxe claramente aquela realidade e você foi e obedeceu. É assim que eu vivo. Ele para poder tirar a vontade, para eu poder fazer uma ação na vontade divina, eu preciso ter muita certeza de que essa é a vontade de Deus. Senão eu não faço. Tá? Se eu tiver uma mínima dúvida, eu prefiro... se eu tivesse dúvida sobre o meu voto, eu teria ido perguntar para um padre. E se o padre falasse para mim, olha, você tem que votar no Bolsonaro, o padre nunca vai falar. Então eu nem fui procurar um padre. Mas se o padre fosse nessa situação e ele me falasse, eu iria votar no que o padre falasse se eu tivesse dúvida. Fosse buscar, eu ia acreditar que Jesus estava falando pela boca dele, porque eu ia pedir para Jesus, fala pela boca do padre. Mas como essa situação eu não precisava, e eu já estava decidida no meu coração, que era Jesus o centro da minha vida, e era Ele que eu queria que reinasse, né, com tudo. Então eu deixei nesse momento que a divina vontade escolhesse, né, nessa situação. Então é nisso que eu penso, é assim que eu penso. Pode ser que eu sou muito ingênua, pode ser que você pense que eu sou muito ingênua, mas é isso mesmo. A tendência é a gente ser cada vez um nada, cada vez mais nada, cada vez mais infantil, cada vez mais criança e confiar cada vez mais em Jesus assim cegamente. É o caminho mais certo de você seguir na divina vontade, é você se sentir sempre incapaz. Sempre você sentir que você não fez nada direito. Ou se fez por amor a Jesus e olha lá, se foi alguma coisa você fez da melhor forma possível dentro da divina vontade, que você acreditou ser aquela, né, que veio no seu coração e você fez com amor e dedicação e entregou para Ele aquele ato, né, na vontade divina. Aí assim a gente vai, tá bom? Deus abençoe, estivemos reunidos. Continuaremos sempre na amor e misericórdia de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, Jesus. Eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat. Deus abençoe.